Será que Deus aprova ou reprova toda e qualquer tatuagem? Esse é um dos debates mais acalorados nas igrejas hoje em dia. Levítico 19:28 diz: Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem marcas em vocês. Eu sou o Senhor. Muitos param por aí e dizem: Viu? Está proibido. Mas será que é tão simples assim? Quando a gente olha o contexto, percebe que Deus estava proibindo marcas feitas em rituais pagãos, práticas ligadas à idolatria e ao culto aos mortos. Não era sobre a tinta na pele, mas sobre a intenção do coração. O problema não era o desenho, mas a adoração por trás dele. Deus estava dizendo: não se misturem com as práticas dos povos que não me conhecem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem tudo é preto no branco. É preciso ter discernimento espiritual para separar a cultura da idolatria. Aí entra outra pergunta fundamental. Você cuida do seu corpo como casa de Deus? Em 1 Coríntios 6:19, o apóstolo Paulo nos ensina que nosso corpo não é nosso, mas sim o templo do Espírito Santo. Isso muda tudo, não é mesmo? Se nosso corpo pertence a Deus, toda decisão sobre ele precisa passar por um filtro espiritual. Antes de marcar seu corpo permanentemente, pergunte a si mesmo: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? O foco aqui não é a aparência, mas a reverência. É sobre tratar o lugar onde Deus habita com o máximo respeito e honra. Isso vale para tatuagem, para alimentação, para o exercício físico, para tudo. Nosso corpo é sagrado. Agora, vamos ser sinceros. Deus se importa mais com a tatuagem na sua pele ou com o que está no seu coração? Em 1 Samuel 16:7, Deus fala algo poderoso para o profeta. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é libertador. Deus olha para o nosso interior. Uma pele sem nenhuma tatuagem não garante um coração puro. E uma pele tatuada não significa um coração impuro. A verdadeira santidade começa de dentro para fora. É a transformação que Jesus faz no nosso caráter que realmente importa. A aparência pode mudar, mas um coração entregue a Cristo é o que permanece para a eternidade. Então, antes de correr para o estudo de tatuagem ou antes de julgar quem tem uma, faça uma autoanálise honesta. Em Romanos 14:23, a Bíblia nos diz que tudo o que não provém da fé é pecado. O que isso significa? Se você tem uma dúvida, uma inquietação espiritual sobre fazer uma tatuagem, se sua consciência pesa, talvez não seja o momento certo para você. A fé deve ser a bússola que guia a nossa decisão. Se você não consegue fazer algo com plena convicção e paz diante de Deus, é melhor esperar. Não se trata de uma regra universal, mas de uma caminhada pessoal com Deus. E isso nos leva a outro princípio bíblico poderoso. Lá de 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo está falando sobre liberdade cristã. Sim, em Cristo somos livres de muitas regras e rituais, mas nossa liberdade tem um propósito maior: edificar. A pergunta não é apenas eu posso, mas sim isso edifica a mim, edifica a igreja, ajuda no testemunho. Para quem não conhece Jesus, a maturidade espiritual nos leva a pensar além do nosso próprio desejo. Uma escolha pode ser permitida, mas se ela se torna uma pedra de tropeço para um irmão mais novo na fé, talvez seja mais sábio abrir mão dela por amor. Mas e se a tatuagem for justamente para falar de Deus? Uma cruz, um versículo, um símbolo da fé, será que isso é válido? Mateus 5,16 nos manda deixar nossa luz brilhar. Nossa vida inteira deve ser um testemunho do amor de Cristo. Uma tatuagem pode sim ser um ponto de partida para uma conversa sobre fé. Já vi muitas pessoas usarem suas tatuagens para evangelizar, mas precisamos ser honestos. O maior testemunho não está na pele, mas nas nossas atitudes. O mundo observa como você trata as pessoas, sua integridade, sua paciência, seu amor, seu comportamento, fala muito mais alto do que qualquer desenho que você possa ter. Então, a quem você está seguindo? A Bíblia ou a moda? Em Romanos 12:2, lemos um chamado radical: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Vivemos numa cultura onde a tatuagem se tornou extremamente comum, quase um acessório. A pressão para se encaixar é real, mas como cristãos, nossas decisões não devem ser baseadas no que todo mundo está fazendo, mas no que a palavra de Deus nos orienta. Viver para Cristo muitas vezes significa andar na contramão do mundo,
tomando decisões que a cultura pode não entender, mas que honram a Deus. Mas essa lei de Levítico não vale mais. Hoje é um bom ponto. Colossenses 2, nos versículos 16 e 17, explica que muitas leis do Antigo Testamento, como regras sobre comida, bebida e festas, eram sombras do que haveria de vir, que é Cristo. A vinda de Jesus cumpriu a lei cerimonial. No entanto, o princípio moral por trás da lei permanece. Devemos evitar qualquer prática que nos conecte com o pecado, a idolatria ou o ocultismo. Entender o contexto bíblico nos livra de dois extremos: o legalismo, que proíbe tudo, e a libertinagem, que permite tudo sem critério. No final das contas, a pergunta mais importante talvez seja: você teria paz fazendo isso? Provérbios 4:23 nos aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Tudo começa no coração. Se sua consciência te acusa, se você sente que aquilo vai te afastar de Deus ou criar uma barreira na sua comunhão com Ele, ouça essa voz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é o melhor sinal verde que podemos receber para qualquer decisão em nossa vida. E por fim, a pergunta que realmente importa: tatuagem salva ou condena alguém? A resposta é um retumbante: não. Efésios 2, 8 e 9 deixa isso cristalino. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação não depende do que fazemos ou deixamos de fazer externamente. Não depende de ter ou não ter uma tatuagem, de usar saia ou calça, de ir à igreja no sábado ou no domingo. Nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. Portanto, paremos de julgar uns aos outros pela aparência e comecemos a olhar para o que realmente importa: um coração rendido a Jesus. A graça de Deus é infinitamente maior do que qualquer tinta na pele. Espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar sobre o assunto com mais profundidade e graça. O objetivo não é dar uma resposta final, mas te dar ferramentas bíblicas para você buscar a direção de Deus para a sua própria vida. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te abençoou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe.